gravação para poder subir para o YouTube, tá? Então na aula de hoje, vou subir a tela agora, vocês vão estar me vendo completamente. Para a aula de hoje, pessoal, eu vou tratar com vocês a perspectiva de isométrica de peças que apresentam elementos oblíquos, tá bom? Comecei a gravar a tela aqui para subir para o YouTube também. Senhores, eu vou fazer uma pequena revisão, coisa rápida, do que nós abordamos ontem em relação ao eixo isométrico. Quando eu falo do eixo isométrico, primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte: todas as peças que a gente vai desenhar em perspectiva isométrica, elas partem do eixo isométrico. Eu falei isso ontem, mas eu preciso mostrar algumas coisas hoje para a gente chegar no conteúdo de fato da aula. Então, todas as peças que nós formos desenhar partem do eixo isométrico. Tipo essa peça aqui, ó. Esse cubo, ele está partindo do eixo isométrico. Então, se vocês observarem, existe o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Os três eixos aqui. Beleza? E se vocês olharem, as linhas desse cubo, elas são paralelas. Quando eu falo paralela, eu digo que existe uma reta e existe uma outra reta afastadas a uma mesma distância entre si, a uma mesma inclinação, tá? De modo que elas nunca se toquem. Aí eu considero essas duas retas paralelas. Isso é a definição de matemática. Vindo aqui para o nosso eixo, eu digo que essa aresta do cubo, olha, essa aresta aqui, é paralela ao eixo Y. Da mesma maneira que essa aresta é paralela ao eixo X, né? Olha essa aqui, ó. Essa aresta da peça é paralela ao eixo Z. Esse entendimento ele é muito importante para que nós consigamos utilizar os instrumentos na hora de desenhar. Então, eu estou fazendo uma pequena revisão sobre esse assunto. Jamison, já explico para você como faço esses três eixos, tá? Vou chegar ali, vou dar essa revisão, já explico isso para você. Passando mais um pouquinho. Se eu for desenhar um dado, por exemplo, dado todo mundo conhece, né? Joga aí dado, quem brinca de cassino em casa, porque aqui no Brasil não pode, né? Nas questões dos locais apropriados para isso, aqui no Brasil não tem, a lei não permite. Então, se for brincar, tem que ser em casa aí, em família, né? Então, mas se você for desenhar com o seu dado aí, ó, se você for imaginar um dado desenhado, observa que as linhas do dado, elas são paralelas a algum eixo. E os eixos, cada um trazem uma informação entre si. O comprimento da peça, tá? A largura da peça e a altura da peça. Então, os três eixos indicam as três informações mais triviais de uma peça qualquer que vai ser representada. Nesse caso aqui, está indicando altura, largura e comprimento. Tá? Essa linha aqui que eu estou mostrando para vocês, a gente pode considerar o seguinte: todo desenho começa em cima do eixo isométrico, mas eu tenho que desenhar o eixo isométrico. E o eixo isométrico, ele parte da minha linha que a gente chama de linha terra, tá? Ou linha de base, tá? Linha inicial, depende só da bibliografia que você vai estar olhando. Então, a partir dessa linha de terra, a gente desenha o eixo isométrico. Beleza? Esse dado aqui eu posso dizer que ele é uma perspectiva isométrica de um dado representado aí num plano qualquer, tá bom? Jamison me perguntou aqui agora: professor, como é que eu faço para desenhar? 2 pontos de observação. Primeiro ponto: com a simples régua instalada na sua mesa, aí você cola ela aqui onde eu estou passando o mouse, fora da folha de preferência. Às vezes dentro da folha não tem jeito, né? Aí é só tomar cuidado na hora de tirar a fita crepe. Coloca uma fita crepe aqui. Primeiro você faz uma linha horizontal, né? Parte da borda aqui, risca uma linha horizontal aqui e cola a régua em cima dessa linha, alinhada certinha. Bota uma fita crepe aqui e outra aqui, pronto. Você já tem a base para apoiar a sua régua. Isso utilizando a régua normal, sem a prancheta e sem a régua T, né? Aí, Jamison, você me perguntou, né? Eu coloco aqui, ó, o meu esquadro tombado com um ângulo de 30 graus, que é aqui, ó. O esquadro de 30 graus, tombados em cima dessa régua que eu acabei de colar, eu consigo desenhar um eixo. Se eu virar esse esquadro para o outro lado, né, para o lado de cá, eu consigo o eixo X. E se eu colocar o esquadro em pé, eu consigo o eixo Z. Faço uma ressalva. Aqui no slide eu estou mostrando para vocês como que a gente faz isso. Aí eu já deixei lá no nosso YouTube, para vocês acessarem lá, e vou botar sequenciado lá no Telegram daqui a pouco. Já deixei no nosso YouTube, e vocês vão ter acesso lá eu desenvolvendo esse eixo, eu mesmo, desenhando ali, colocando o esquadro, fazendo o eixo, beleza? Então vocês vão acompanhar aí minha atividade prática, que eu gravei ali para poder explicar melhor para vocês. Tá? Então esse aqui e o que está lá no YouTube, o conteúdo vai complementar um ao outro aqui, tranquilamente. Aí eu comecei a falar ontem da perspectiva isométrica paralela. Senhores, eu digo que é uma perspectiva isométrica paralela, vocês devem lembrar de ontem, quando todas as linhas de uma peça, elas forem paralelas a um eixo isométrico meu. Por exemplo, ó, nesse caso aqui, eu coloquei o prisma, esse aqui é um prisma
rebaixado, ó, o rebaixo aqui. Um prisma rebaixado. Originalmente seria um prisma retangular, né? Mas ele sofreu um rebaixo aqui, então é um prisma rebaixado. Então, essas linhas do meu prisma, ó, essa daqui, as em destaque no geral, essa e essa linha aqui, elas são todas elas paralelas, ou seja, a uma mesma inclinação, um mesmo ângulo do eixo X. Tá? Percebam isso, ó. Elas têm a mesma direção, o mesmo ângulo, uma mesma inclinação, então eu digo que elas são paralelas ao eixo X. Da mesma maneira que as linhas destacadas em azul eu considero paralelas ao eixo Y, ó. A mesma direção, a mesma inclinação, então elas são paralelas ao eixo Y. Da mesma maneira que essa aqui em destaque agora, elas estão em pé, na vertical, eu digo que elas são paralelas ao eixo Z, tá bom? Então, quando eu tenho todas as linhas do meu desenho paralela a um eixo isométrico, eu digo assim, que a minha perspectiva isométrica é uma perspectiva paralela. Ah, professor, mas eu estou desenhando uma aqui que tem umas linhas que não são paralelas ao eixo. Aí eu mudo a classificação, que é o que eu vou falar para hoje, que é o que eu vou ensinar para vocês aqui, o passo a passo, rapidinho. Então tá bom, passei aqui. Quando eu falo de perspectiva isométrica de peças com elementos oblíquos, eu estou falando de perspectiva, ó, que, por exemplo, nesse caso aqui, eu estou com três peças simples, tranquilas da gente desenhar, um bom treino aí pra gente. Beleza, Jamil? Feliz ter entendido aí, show de bola. Elas são simples, né? Vocês estão observando. Eu tenho linhas que são paralelas ao eixo Y, como vocês podem observar. Linhas que são paralelas ao eixo Z, ó. Mas eu tenho uma linha que não é paralela a ninguém. Opa, professor, apareceu um problema aí. Mais ou menos, não chega a ser um problema. Mas aí eu já não classifico mais essa perspectiva isométrica como uma perspectiva isométrica paralela. Ela é uma perspectiva isométrica que apresenta elementos oblíquos. E nesse caso aqui, o elemento oblíquo são as linhas que não são paralelas a nenhum eixo, né? São essas duas, essa e essa. E esse segundo exemplo aqui, ó, observa que essa linha aqui é paralela ao eixo X, essa daqui e essa daqui, desculpa, ao eixo Y, que eu estou chamando de Y, essa daqui e essa daqui, elas são paralelas ao eixo Z. Aí eu chego nessa parte aqui, ó. Essa linha, a gente pode considerar essa aqui uma parte angular da peça, né? Essa linha, elas não são paralelas a ninguém. Então essa peça aqui também é uma peça que está sendo representada em perspectiva isométrica, mas apresenta elementos oblíquos. Essa daqui é a mesma linha de raciocínio. É uma perspectiva isométrica que apresenta linhas, né? Apresenta elementos oblíquos, tá? Elas têm uma diferença. Deixa eu só passar mais um pouquinho aqui. Professor, beleza. Eu já entendi que elas apresentam linhas oblíquas e que eu não conseguiria desenhar elas das formas tradicionais com esquadro. Certo, professor? Certo, professor. É isso aí. Como que eu faria, professor? Aí, gente, é o X da questão. Uma perspectiva isométrica de peças com elementos oblíquos, qual é o passo para você desenhar essas partes oblíquas? Primeiro você desenha toda a peça, né? Igual nesse caso aqui, ele tomou a técnica do bloco, que eu falei ontem, né? Desenhou o bloco inteiro. Daí ele desenhou todas as partes de uma peça e ligou aqui, ó. No final do desenho, ele vai ligar os pontos manualmente. Ou seja, ele colocou uma régua, ele fez tudo que é isométrico primeiro, tudo que é paralelo. Terminou a parte paralela, sobra a parte oblíqua aqui, ó. Tá vendo? Sobra essa parte oblíqua, ele coloca a régua em um ponto e no outro, e ele faz a ligação de um ponto até o outro. Ou seja, ele elimina os instrumentos, elimina a régua colada e faz a ligação com a réguinha normal mesmo. Bota a réguinha em cima e risca, né? Então, quando eu tenho elementos oblíquos, a forma de eu ligar é colocando a régua e fazendo a ligação direta. Sem usar jogo de esquadro, sem escorregar esquadro para lá, escorregar esquadro para cá. Tá? Então aqui, por exemplo, tem um exemplo de uma peça sendo desenvolvida, né? Ela fez os eixos isométricos aqui, ó. Tá certo que usou a folha reticulada, que eu falei ontem também, ó. Usou a folha reticulada, usou a malha dela, que é uma malha isométrica. Fez o prisma auxiliar, né? Que é aqui no formato de um cubo. Daí foi inserindo as informações de desenho, das partes retas ainda. Daí, por fim, ele fez as últimas ligações dele, ó, da parte inclinada aqui. Ó, então observa aqui, ó. A parte inclinada ele fechou posterior ao desenvolvimento do desenho. Pessoal, como tarefa prática, como eu falei para vocês, a live de hoje era um pouquinho mais rápida porque eu ia trazer esse conteúdo e já ia liberar uma prática para vocês. Então vamos lá. Como tarefa prática, pessoal, eu vou deixar isso aqui para vocês lá no nosso canal, para vocês baixarem. Quais são os passos para executar? Eixo isométrico, desenvolve... Opa, peraí que passou um pouquinho demais. Nem sei como isso aconteceu. Desenvolve aqui, ó, a parte isométrica paralela dela, ou seja, essa parte que eu estou circulando,
essa parte de baixo, a parte traseira aqui, vai ficar faltando só a rampa, né? Só esse rebaixo aqui, ó, só esse ângulo aqui. Aí daí no finalzinho, vocês tiram os instrumentos e faz a ligação de forma manual com a régua aí. Então essa é a diferença da perspectiva que eu apresentei ontem para a perspectiva que eu apresentei hoje. Aí, pessoal, pode pintar aquela dúvida. Professor, eu entendi a parte teórica, mas a prática, professor, eu que perdi a aula de ontem, ou eu que não entendi ainda, a prática ela ficou um pouquinho mais complicada para eu entender. O que eu vou fazer agora com vocês? Finalizei a aula aqui agora, já o conteúdo da perspectiva oblíqua, tá? Igual eu falei para vocês, não avancei muito para dar tempo de vocês praticarem. Amanhã eu dou uma avançada já um pouquinho a mais no conteúdo. Mas o que eu vou indicar para vocês? Peguem essa aula, eu já subi a live de ontem, eu vou botar o link lá no Telegram, entrem lá no meu canal do Telegram, tá? Os meninos estão botando aqui agora o meu link para vocês terem acesso ao meu canal. Entra lá no meu canal, agora mesmo eu vou subir o link da live de ontem, que eu falei da perspectiva isométrica de peças paralelas. Logo em sequência, eu vou colocar o link da aula prática, de eu desenvolvendo a perspectiva isométrica paralela na prática, para vocês entenderem como é que funciona o jogo de esquadro. Pô, professor, então isso quer dizer que eu vou precisar do esquadro para desenvolver, professor? Sim, você vai precisar do esquadro de 30 e o esquadro de 45. Aí num vídeo que eu vou botar lá para vocês, já tá até lá já, né? Só vou subir os links aqui agora no Telegram e no WhatsApp. Então nos links que eu vou colocar lá para vocês, vai ter eu explicando a parte teórica, igual eu fiz agora, e um linkzinho com eu desenvolvendo uma tarefa prática para vocês e ensinando a manipular esses instrumentos para obter os ângulos, né? Aí vocês vão entender tanto a parte teórica que eu acabei de passar, tanto quanto a parte prática que eu vou estar executando ali com vocês, tá? Vou fazer isso ali agora no Telegram. Vou colocar também uns exercícios que são sugestões de atividades práticas. E pessoal, na aula de amanhã, eu vou fazer essa aula amanhã à noite. Gostaria muito aí que se desse vocês trouxessem já as fotinhos dos exercícios que vocês fizeram para postar aqui nos comentários também, para durante a live eu ir comentando aqui. Beleza, pessoal? Agora, como forma de agradecimento, rapidamente aqui fechando com vocês também, até para a gente dar linha e vocês poderem produzir. Só antes de eu fazer o fechamento aqui da aula, deixa eu ver se tem alguém perguntando alguma coisa. Só puxar aqui. Estava sem aparelhos, materiais, faço a peça, beleza, faço sim. Já mesmo, professor, meu telefone quebrou, o conteúdo de ontem eu encontro no Telegram, vou te dar o link do Telegram aqui agora, tá bom? O Erickson, bora pra cima, professor, tamo junto, Erickson, tamo junto. Hoje eu vou deixar um monte de atividade prática pros meninos aí queimarem os neurônios fazendo, tá? Aí vocês podem mandar pra mim, bater foto ali, dar o printzinho da foto, né? Tô com dúvida, professor, o que eu faço exatamente aqui? Aí eu vou dando orientação ali via telefone. Quase uma aula prática ali, tete a tete com vocês. Beleza, pessoal? Agora, como forma de agradecimento aqui, primeiramente queria agradecer todos vocês que estão me acompanhando aqui dia após dia, estão falando comigo, tá? Quem está me acompanhando não falou ainda, depois eu vou pedir para vocês se apresentarem aqui para eu saber que vocês estão se apresentando, que vocês estão conversando comigo, que eu vou responder, fazer uma interação, dar um encaminhamento para vocês. Se você está acompanhando comigo já aqui as minhas lives, mas ainda não faz parte do meu grupo do Telegram, eu vou pedir um favorzinho de vocês irem na descrição da live, deixei os links ali, ou aqui nos comentários mesmo, eu vou começar a subir o link do meu canal lá, para vocês acessarem os conteúdos que eu já abordei de forma sequenciada, bem como as atividades práticas que eu estou deixando lá também. É um convite que eu vou fazer para vocês. Vou deixar também um link do nosso canal lá do YouTube, para vocês poderem acompanhar tudo que eu estou botando lá, as atividades práticas que eu estou fazendo. Eu estou botando um monte de coisa lá, que eu acho que é bem legal, vai ajudar vocês também no desenvolvimento lá do nosso YouTube. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço. Deixa eu ver se tem mais alguém falando comigo. Beleza. Desenhar um virabrequim deve ser bem complicado. Virabrequim vai ser bem doído mesmo para desenhar, né? É comum a gente pegar o desenho técnico. Por exemplo, se eu fosse desenhar um virabrequim, seria comum eu pegar o desenho técnico dele como um todo, né? Aí, para quem não tá 100% alinhado aí, gente, virabrequim é um componente de força do motor de combustão, tá? Que é um componente que é ali que prende a biela e o pistão e faz o motor ter o movimento linear dele, né? Se for o motor ali vertical, vai fazer o movimento linear dele. Então o virabrequim é o eixo que vai fazer o movimento que vai jogar esse pistão para cima e para baixo, ali nas questões da mecânica, né? Então é um componente do motor de combustão de carro, para quem não está 100% alinhado aí. Então assim, o virabrequim, galera, se eu for desenhar ele, o ideal era o quê? Pegar o desenho técnico como um todo do motor, depois fazer uma vista explodida, daí desenhar os componentes do virabrequim. Aí seria mais adequado, né? A gente botava ali os casquilhos, os mancais, o próprio pistão, separado ali da biela do próprio pistão, entendeu? Amém, Jamison. Eu sempre falo Jamilson, mas é Jamison. Amém. Recebo toda a bênção aí do Senhor, bem-vinda na minha vida. Amém, pessoal. Então,
Beleza, galera? Agora lá no meu Telegram vou dar continuidade, vou botar a aula que eu já subi ontem, vou botar os exercícios, vou botar a aula de hoje. Vou botar a aula de hoje, tá bom? Agora sim, pra gente fechar aí 100% com chave de ouro. Valeu, rapaziada. Ó, a Lohane aqui também, trabalhei com a Lohane lá no Sistec, seja bem-vinda, Lohane. Chegou no finalzinho, mas seja bem-vinda. Todo mundo junto aqui. Amanhã tem mais, então. Amanhã, 7h30, eu vou falar sobre... Ah, legal. Amanhã, antes de eu fechar aqui rapidinho, amanhã eu vou falar exclusivamente sobre perspectiva isométrica de peças que apresentam elementos arredondados. Eu vou falar de elipse amanhã. A aula de amanhã, eu não vou falar que é a mais importante do curso não, tá? Porque com o que a gente já sabe até agora, é só praticar um pouquinho mais, a gente já consegue desenvolver bastante coisa aí pra frente. Mas a aula de amanhã vai ensinar a gente a desenhar peças que apresentam elementos arredondados, como eixo, como parafuso, porca. Beleza, galera? Então, tamo junto. A aula de hoje foi tranquila, foi isso aí, poligônio, não foi resumida exatamente. Eu trouxe o conteúdo da perspectiva oblíqua, né? Pra gente poder praticar agora. Senão eu avançaria muito com o conteúdo sem vocês praticarem, entendeu? Se eu já chegasse logo na parte de peças com elementos oblíquos, o conteúdo é muito extenso. Aí não ia dar tempo de vocês praticarem. Então tô dando esse time agora pra vocês poderem praticar com dois conteúdos, a paralela e a oblíqua. Mas aí tamo junto também, trouxe um conteúdo bem legal aí pra vocês. Vou subir já o conteúdo também lá pro Telegram. Beleza, rapaziada? Um abraço então, boa noite pra todo mundo aí. Pra vocês, sabadão à noite, tá de bobeira? Vem comigo, clica no link aqui abaixo. Hoje eu vou dar uma aula gratuita, tá bom? Eu tô fazendo uma mentoria gratuita já com a galera já. Só que hoje eu vou falar sobre perspectiva isométrica de peças com elementos oblíquos. Ah, professor, mas eu perdi as aulas anteriores, eu tô prejudicado. Eu vou deixar o link pra vocês entrarem no meu Instagram. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou dando início agora ao segundo módulo do curso de desenho técnico. Nesse módulo eu vou tratar com vocês algumas questões para as atividades práticas. Se eu divido a folha a 2 no meio, então fica o convite feito aqui, eu tá obtenho bom? a folha A3. Se eu divido a folha A3 no meio, eu obtenho a folha